comunidade Repaginando a Gestão. Mais uma vez estamos aqui, direto do Espaço Taori, para conversar com você sobre gestão e como que o RPG enxerga e valoriza vários temas de gestão. A partir de agora, vocês, desde os últimos 2 programas, nós estamos com um novo formato. Exato. Aprimorando. E hoje começa uma série sobre o RT7, que trata de gestão de pessoas, a força de trabalho das organizações. Isso. Mais uma vez aqui com o Pavani, para a gente bater um papo muito legal sobre gestão. E o tema de hoje, especificamente, é o subreferencial temático 1, que fala sobre recrutamento, seleção e integração da força de trabalho. Começa agora o Repaginando a Gestão. É isso aí, sejam bem-vindos. Bom, vamos começar falando de recrutamento, que é a primeira parte da seleção, né, de todo esse processo de gerir pessoas. E o recrutamento, tudo começa com ele. Tudo começa com ele. Não é verdade? Pavani, como otimizar o processo de recrutamento para reduzir o tempo de contratação? Para fazer com que essa coisa aconteça mais rápido, certo? Justamente. Bom, o grande ponto que a gente coloca nos RPG, nesse sentido, é que para fazer um processo de recrutamento, é fundamental que nós tenhamos uma especificação clara do que a gente precisa num eventual candidato. Essa especificação, para nós, perpassa por questões muito pontuais, que na grande maioria das vezes não é identificado da maneira como nós sugerimos. Então, até porque as pessoas não sabem de verdade o que é. Se a gente fizer mal a especificação, a gente vai falhar em todo o processo dali para frente. E é esse o grande motivo que faz, nós vamos discutir depois, quando chega para a entrevista para o chefinho, ele acaba decidindo por circunstâncias completamente diferentes daquelas que deveriam ser as parâmetros originais. Então tem que definir quais são as competências técnicas e comportamentais do cidadão. Né? Quais são essas características? E as pessoas normalmente fazem uma especificação dessas de maneira muito genérica. Escreve lá, o cara tem que ter capacidade de atuar sob pressão. Tá bom, mas o que é isso na prática? Então não existe especificamente, objetivamente, uma especificação clara que possa ser verificável sem entrevista, isso é importante dizer, por meio de testes objetivos, se a pessoa tem ou não aquele requisito que se busca. Que então, são os requisitos de competência. São os requisitos de competência. Então tem que estar bem claramente mapeado os requisitos de competência do papel ao candidato que vai assumir. Isso a gente já falou aqui nos momentos holacráticos. Quando você tem um sistema dinamizado holacraticamente, isso fica muito claro, porque a gente sabe exatamente quais são as entregas de cada papel. O que se eu perguntar para a maioria das organizações, quais são as entregas deliverable, as pessoas não sabem de claro qual que é. A gente volta lá para o RT1, processo. Volta lá para o RT1. Então, os requisitos de competência lá no curso de formação são 5, né? Você pode elencar ele pra gente? Vamos ver se eu lembro aqui. De cabeça. Nós temos a competência... Chegou a listar, não? Tem conhecimento. Conhecimento. Então, é o conhecimento, o lastro acadêmico. Qual é o conhecimento que você tem acadêmico? Então, esse é o primeiro ponto. O conhecimento sem lastro acadêmico, que é conhecimento ainda, que foi buscado em cursos. A experiência, que não é o tempo, é aquilo que eu espero que a pessoa saiba fazer, independentemente de conhecimento. Então, na verdade, o inglês, por exemplo, pode ser isso. Ou eu quero o inglês e o cara vai mostrar o exame do TOEFL dele, ou o inglês ele vai conversar comigo. Então, como é que a gente testa uma experiência? Submetendo a pessoa a um teste prático. Ok? É assim que se faz. E aí, os requisitos comportamentais é o 4º, e o 5º é o deliverable. Quais são as entregas que estão claramente identificadas e que a pessoa, nós vamos ter que medir se ela sabe ou não fazer aquelas entregas. E testes, né? Por meio de testes objetivos. Sempre testes. Vocês vão ver que, nós vamos detalhar um pouco mais, as entrevistas são meios subjetivos de identificar um requisito, ou aderência a um requisito. É porque você já está na parte de seleção, né? A parte da entrevista já está na seleção. Nós vamos chegar lá. E, Pavani,
Especificações de papéis para ocupação pelos atores da força de trabalho. Isso é muito trabalhado lá na formação. Essa especificação de papéis, ela ajuda a melhorar a diversidade e a inclusão nesse processo de recrutamento? Sim, quando você não tem claro quais são os papéis, fica difícil especificar a competência. E faz-se isso de maneira completamente aleatória, ou baseada num especialista em recursos humanos, que não deve ser quem tem que... o parâmetro técnico para definir um requisito de especificação de um papel, e não de um cargo e nem de uma função, é de um papel, isso é diferente, né? Tem que ser os processos. Se o cara não conhece, se não está claramente desenhado quais são os deliverables, as entregas, os processos, as atividades, as tarefas que cada um faz, fica impossível definir os requisitos de competência para que a gente possa ter claro como a gente recrutar. E aí... A grande falha, Mariana, que eu vejo na maioria das empresas é que muitas delas até têm esse requisito de competências definido, mas ele é muito mal definido, ele é feito... É ruim o que está ali. Não dedica tempo nem necessário para priorização. Para melhoria disso. E quando tem, ele é subjetivo demais. Permite interpretações das mais diferentes formas, né? Infelizmente. Eu acredito assim, hoje é um movimento em grandes empresas para lidar com a questão da diversidade e da inclusão, fazer filtros excludentes no recrutamento. Então você tem a preferência por mulheres, por pessoas negras, pessoas com deficiência, que apesar de ser uma questão legal, também tem sido feito campanhas de recrutamento nesse sentido. Mas se você faz isso e não tem o requisito de competência, né, que é o que a gente falou aqui antes, fica inócuo do mesmo jeito o recrutamento, porque aí você não consegue encontrar pessoas, independente de você ter colocado o filtro, que atendam a esse parâmetro de diversidade e inclusão. Porque algumas empresas já estão um pouco mais avançadas nesse processo de mudança de cultura, nesse sentido mais de diversidade e inclusão, mas não dedicaram tempo ainda assim não dedicaram tempo para fazer a especificação mais aprofundada. Às vezes existe a especificação, mas ela é rasa. Ela é rasa. E aí tem a dificuldade de recrutar pessoas com esses perfis que se deseja, não por uma questão de discriminação, mas por uma falta de especificação que faz com que essas pessoas que estão buscando se colocar nessas vagas, elas não consigam se entender aderentes ao que se propõe como seleção. Ou ficam indignadas quando alguém as diz que não são aderentes. Quer dizer, acontece os dois lados. Mas você me lembrou aqui um processo, quando a gente estava construindo os RPG, houve um debate muito grande nos primeiros colaboradores, né, que construíram o texto, de fazer o seguinte, poxa vida, quando a gente tem um requisito muito claro, esse mapeamento das competências, 5 características estão claramente mapeadas, porque nós temos processos estruturados que permitiram esse mapeamento de maneira substancial. A gente pode particularizar e privilegiar uma determinada característica para garantir a inclusão? Isso foi um debate grande. Por exemplo, eu preciso ter 10% de negros no quadro. Então eu posso dizer que aqueles requisitos precisam ser ocupados por negros para assegurar que os negros estarão presentes? E o debate foi contundente e nós chegamos a uma conclusão que ela pode mudar, evidentemente, mas a conclusão hoje é a seguinte: nós não podemos, nos RPG, nós não podemos privilegiar nenhuma característica que não seja as 5 competências. Porque a competência ela é objetiva. Ela é objetiva. A característica de diversidade, seja o gênero, seja racial ou até de condições de deficiência, não é um critério objetivo, ele se torna subjetivo. Mas eu entendo que não podemos valorizar, não pode ser um diferencial de pontuação no RPG. Mas nada impede, e é valoroso, inclusive isso gera impacto social, gera marketing positivo para a empresa, se ela coloca esse filtro no recrutamento. Exemplo, é muito comum as empresas terem o filtro de que aquele determinado cargo de liderança será ocupado por mulheres ou por negros, e aí independente de gênero. Não é algo valorizado no RPG, ou seja, não existe uma pontuação a mais por isso. Não. Mas está em consonância com o anseio da sociedade, muitas vezes até um requisito de stakeholders, né, que a gente trata lá de uma parte interessada que é lá no RT5,
mas não é algo de gestão de pessoas. É algo de posicionamento da empresa perante o mercado. Esse foi o debate, Mariana. Esse foi o debate que a gente fez. Esse debate, Pavani, ele é muito recente ainda, independente do... E é muito polêmico. E é polêmico. Isso é uma questão que enfrenta até valores pessoais, né? Não, e tendências, demandas sociais, inclusive. E você defende, e o ZRPG defende, hoje, que fazer um filtro de inclusão em um recrutamento em que você não permita que qualquer pessoa participe do recrutamento, coloque esse filtro ou de gênero, de raça, ou de condição física, enfim, qualquer que seja, é um demérito. É um demérito. A empresa deixa de pontuar nesse requisito. É um demérito, claro, vai pontuar menos em completude, vai pontuar menos nos fatores de pontuação. Vai pontuar menos. Porque, veja, eu tenho 5 requisitos de competência. Esses 5 requisitos podem ser ocupados por negros, brancos, deficientes físicos, amarelos, mulher, azuis, homens, mulheres. Não pode haver um requisito de recrutamento. Claro que na hora de você selecionar, você pode privilegiar essa ou aquela lei. Né? Mas na hora da seleção, no recrutamento não pode ser um filtro. Ah, sim. Entendeu? Agora eu entendi. Porque quando você seleciona, eu tenho 14 pessoas que estão aderentes àqueles 6 requisitos. Aí eu vou privilegiar alguém... Pode ser um critério de seleção, mas não de recrutamento. Um filtro de recrutamento. Exatamente. Esse é o ponto importante. Bacana. Muito bom. Porque se for um critério de recrutamento, ele passa a caracterizar lá no 9.3... uma espécie de presunção, ou seja, quando a gente, esqueci a palavra agora, quando você, preconceito. Sim. É um preconceito. Preconceito quanto a qualquer tipo de pessoa. Você fala assim, eu quero pessoa, por exemplo, nós já percebemos uma organização que eles preferiam mulheres, preferiam homens para fazer uma determinada função, mas que tivesse algumas características que não fossem masculinas. Então, ele está privilegiando uma certa circunstância de gênero. Isso não é cabível como critério de recrutamento. Não pode Isso ser. não tem a ver com competência. É discriminatório. Se torna discriminatório. É discriminatório, exatamente. E às vezes com as vestes de uma atitude inclusiva se pratica a discriminação. Exatamente. Como o RPG tem nos seus valores, né, a não discriminação sob nenhuma hipótese, eu não posso privilegiar A em detrimento a B, senão pela competência técnica. Pelas competências, não são só técnicas, são 5. Então, se num processo de recrutamento, eu recrutei 12 pessoas, na hora de montar o grid para a seleção, já você explica para a gente isso aí, na hora de montar o grid para a seleção, eu vou escolher o melhor a partir dos 5 critérios de competência, dos requisitos de competência, dos 5 requisitos. Eu posso depois incluir requisitos legais. E se eu tenho... pessoas que atendem aos 5 requisitos, aí eu vou usar um critério excludente para privilegiar, porque eu tenho... Um critério de desempate. Porque é muito claro na sua formação, eu não vi ela toda, mas eu acessei o material, que a seleção, ela não vai escolher os melhores, o melhor. Nesse caso, o não na questão de gênero, não deixa isso bem claro, o ou a. Ou a melhor, né? É uma questão de neutralidade aqui de artigo. Na hora de seleção a gente vai falar sobre isso, que é muito diferente de tudo que a área de RH pratica e o mundo corporativo tradicional pratica. É porque a parte de seleção, né, no SRT1, eu acredito que 7.1, ele é um dos mais espinhosos. Acho que o recrutamento e integração é algo que já se faz com alguma competência mais orientada à primazia. Mas a seleção ainda é... É um problema para ser pontuado bem. O abacaxi. A gente usou muito o termo abacaxi quando a gente falou de cultura. Vamos continuar nesse termo abacaxi. E não adianta, né? Um bom processo de seleção, ele inicia com um bom processo de recrutamento. Sem dúvida. Então não adianta nada você buscar a primazia na seleção se você não tiver tido uma primazia no recrutamento. Perfeito. Isso para mim é muito evidente. E não adianta nada querer fazer recrutamento sem termos subsídios suficientes para fazer a especificação de competências, das 5 competências. Você acha que essa falta de especificação de requisitos, ele... é o que faz com que tenha uma fala comum de que tem muita vaga, mas não tem gente interessada? Com certeza. E você que está nos ouvindo poderia dizer assim, mas como é que eu faço? Na minha empresa tem especificação de requisitos. Eu vou fazer uma pergunta muito simples. A sua empresa tem gestão por processo? Se a resposta é não, Então não tem. ou se você não sabe sequer o que eu estou perguntando,
Então não tem. A resposta é que a sua especificação de requisitos de competência está muito, muito aquém do que a gente está dizendo aqui. Não dá para definir requisitos de competência se a gente não tem muito bem estruturados os processos da casa. E os entregáveis, E né? os entregáveis. Os objetos entregáveis. Repetindo os requisitos de competência. Competência acadêmica, competência com lastro, mas sem acadêmica, experiência, que são competências sem lastro, mas experiências, requisitos comportamentais e deliverable. Essas 5 coisas precisam estar especificadas por papel. Deliverable, para ver se fica mais fácil para você compreender, é a capacidade da pessoa de transformar o trabalho dela em algo que evidencie uma entrega. Exemplo, a pessoa tem habilidade com Excel, mas isso não é o deliverable. Não é o deliverable. Ela sabe mexer no Excel. O deliverable é o relatório que ela gera com a ferramenta Excel. Exatamente. Então, quando você coloca, por exemplo, eu citei um exemplo que muita gente usa como critério de recrutamento. Se você sabe mexer no Excel, mas você não sabe transformar essa sua capacidade de utilizar a ferramenta em uma entrega, em um objeto, um deliverable que você vai passar para outra pessoa e que isso represente alguma forma de melhoria, de conhecimento, que essa outra pessoa, na próxima fase do processo, dê continuidade e use isso para alguma coisa, de nada adianta a sua habilidade técnica de mexer com a ferramenta. Por isso que a competência quinta, ela é a mais difícil de ter. Que se você não ter estruturado os processos, que é o RT1, você não vai conseguir fazer isso. E, assim, hoje com a inteligência artificial, muita gente aprendeu a usar a inteligência artificial, mas não tem a capacidade de usar a inteligência como uma ferramenta que vai dar informações e entregas confiáveis. E aí continua o mesmo problema. Você vai colocar a competência, você tem que saber mexer num software ou manejar a inteligência artificial, mas você vai saber manejar, vai saber entrar lá no site e perguntar, mas o que aquilo vai se transformar numa entrega que vá para um próximo passo. É isso aí. Então, para você começar a raciocinar sobre critérios de competência, requisitos de competência para recrutar, não basta pedir que a pessoa tenha um curso, uma certificação, uma formação específica. É você conhecer o core business do seu negócio, os processos ponta a ponta, a cadeia de valor, a geração de valor ali dentro para o cliente, para que você possa definir as pessoas-chave que estarão naquelas atividades para que se chegue ao, de fato, o resultado que vai ser entregue ao final do processo. Exatamente. Por isso que não tem como a gente tratar os RPG separado. Tudo se entrelaça. Então, falando especificamente de seleção, né? E a gente já pincelou isso um pouco antes. Como que a gente pode fazer para que a objetividade e a imparcialidade no processo seletivo seja alcançada? Bom, esse ponto é muito importante a gente destacar 2 coisas que são normalmente comuns no sistema de seleção. Porque para que serve a seleção? Para a gente escolher dentre os recrutados quais são os melhores e dentre os melhores qual será efetivamente contratado. Esse é o objetivo da seleção. O recrutamento é para separar o joio do trigo. É dos recrutados que eu selecionarei e contratarei efetivamente alguém. O que a gente defende? Que o processo de seleção também seja objetivo. Quer dizer, não vale entrevista subjetiva. Não vale entrevista subjetiva. Isso é muito importante a gente explicar aqui. Como assim, Pavani? O psicólogo não pode entrevistar? Não, não pode entrevistar. O chefinho não pode entrevistar? Pior ainda, não pode entrevistar. O processo tem que ser objetivo a ponto de gerar um grid numérico, especificamente numérico. O primeiro será o contratado. Independente de qualquer coisa que você possa... Por que a gente desvaloriza a entrevista? Porque quando alguém entrevista alguém, o resultado interpretativo dessa entrevista, ela é subjetiva. Eu não sei o que se passou na cabeça dele para chegar a um laudo específico. Esse laudo não me interessa. Eu preciso de um teste de algo objetivo. E tem muitos mecanismos que a gente se oferece para trazer essa objetividade. E o pior de tudo é quando a seleção escolheu dentre os recrutados 3, que são os primeiros. Aí ele pega esses 3 e manda para o chefe fazer a entrevista derradeira. Aí esse chefe, quando entrevista esses 3, ele escolhe um. E podem acontecer 2 coisas nesse momento. Ou esse cara devolve os 3, o que joga fora tudo que foi feito. Quer dizer, ele não poderia jogar fora esses 3.
Se veio 3 recrutados e selecionados objetivamente, um desses 3 tem que ser contratado. Devolver os 3 é jogar fora todo o trabalho anterior. É jogar no lixo isso. Então, isso acontece. Mas o pior é que quando ele contrata um dos 3, o critério que ele usou para escolher um desses 3, ele é totalmente subjetivo, preconceituoso na grande maioria das vezes, discriminatório, estimulador de discriminação e de assédio. Então, o elemento que vai lidar com esse funcionário, com esse colaborador, tem que receber o colaborador por detalhes absolutamente objetivos. Ele não tem que participar do processo nem com a entrevista. Você deve estar ficando maluco. Eu não posso entrevistar o meu colaborador? Não, não pode. É igual no Star Trek. Star Trek, o primeiro oficial, e quem é definido, quem é o primeiro oficial da nave, não é o capitão. É o sistema que eles têm de definir o primeiro oficial. Então, o primeiro oficial foi designado pela frota para ir para a nave SAL. O capitão, o que ele pode fazer é negar depois, por meio da performance. Mas ele não interfere no processo de recrutamento e seleção. Isso é paradigmático. É um paradigma mesmo. É muito inovador, ao mesmo tempo que não é inovador, porque é algo que já deveria ser praticado há muito tempo, e que resolve a questão da diversidade e da inclusão. Sem dúvida. Porque você coloca... Aí, de fato, existe... Tirando as questões sociais, né? Que isso aí a gente não consegue também resolver todos os problemas da sociedade. A gente tem muito interesse, muita intenção. Mas tirando a questão da sociedade do modo geral, e se você deseja ser um ator, se a empresa deseja ser um ator que interfere nas questões sociais de, enfim, racismo, feminismo e etc., né? Machismo e toda essa parte, coloca-se o critério de seleção a partir da parte depois dos 5 dos requisitos de competência do recrutamento. Na hora de selecionar, você pode colocar. Aí não tem problema, porque aí vai da política da empresa também. Sim. Mas aí selecionou. É o primeiro e ponto. Acabou, não tem o que discutir. E vai o primeiro. Se teve um empate entre os 3 primeiros, haverá um critério de desempate também objetivo. Muita gente que está ouvindo pode dizer assim, mas não dá para ser objetivo em tudo. Esse é o objetivo do SRPG. Dá, e eu posso te provar que dá. É que você precisa ter um pouquinho mais de substância para fazer isso. Se você não tem o RT1, fica difícil realmente. Mas se você tem coisas que a gente estimula que você tem, aí você tem subsídio. Poxa, dá mesmo. Desgramado. Porque assim, a questão da entrevista, ela vai muito no viés inconsciente, né? Não, é inconsciente o privilégio escuso. Você veja que, o que a gente fez isso? Foi feita uma pesquisa por nós. Não posso dizer que foi uma pesquisa, foi uma sondagem. E todas as oportunidades de escolha de um chefinho, ele olha para a pessoa e tira uma conclusão, entendeu? Esse olhar não deveria existir. Ou perguntas que sequer deveriam ser feitas. Perguntas que não cabem num processo de seleção. Você é casada? Tem filhos. Mulher passa muito por isso. Você está disposta a trabalhar de sábado? Como é que é isso? Isso não é uma pergunta que cabe num processo... Não cabe mais esse tipo de coisa. Não cabe. Não cabe mais. Então o processo tem que ser totalmente objetivo. E como a gente não sabe ser objetivo, a gente dá margem para a subjetividade e dá margem para todo esse rol de assédios e de discriminações. Você que está assistindo, essa parte de viés inconsciente tem muito a ver com o trabalho que a Olho de Tigre faz. Para quem não sabe, a Gauss faz parte de uma holding junto com a Olho de Tigre, que são 2 empresas da holding Pavani. Na Olho de Tigre é desenvolvido e apresentado e demonstrado, explicado com mais profundidade essa questão do viés inconsciente, da crença, da formação da crença, de como que nós tomamos decisões. Então, se você tem interesse nesse assunto, procura o conteúdo do Antídoto, as leis do Olho de Tigre, a gente tem o site, então aqui nas redes sociais do Pavani tem o programa que na terça-feira que não tem o Repaginando, tem o Antídoto. Lá você vai poder investigar um pouco mais isso. E também tem o OTBI, né? Teve já, né? Esse programa está sendo disponibilizado dia 15 de abril. No último dia 5 de abril a gente teve o OTBI. Exato. Que é o... Mas vai virar um conteúdo online e o pessoal vai poder assistir. E aí, se você tiver interesse também, pode procurar. O mesmo lugar que você consegue agendar uma reunião com o Pavani pela Gauss, você também consegue pelo Olho de Tigre. Esse é um assunto, inclusive, não cabe muito nas RPG, mas ele fundamenta... todo o processo. A estrutura de recrutamento e seleção do RPG também, porque a questão da ciência do comportamento humano
ela está diretamente ligada com gestão de pessoas. E aí, falando de comportamento, antes da gente entrar para a parte de integração, a gente falou muito de cultura no último programa. E também teve esse entrelaçamento com a Olho de Tigre, porque não tem como, cultura se entrelaça mesmo com a parte de comportamento. E você acredita que na fase de seleção se deve buscar que aquele candidato recrutado verificar se ele tem fit cultural com a empresa? Não gosto nem desse termo, mas se ele combina com a cultura da empresa, você acha que isso é relevante ou isso é totalmente dispensável? Pergunta polêmica. Diante dos RPG, que nós somos submissos a esse fundamento, né? Os RPG definem o seguinte: se for um critério objetivo de desempate, sim. De desempate. Se for porque não é um critério de competência. Não é um critério de competência. Então eu vou preferir esse cara que ele tem um fit objetivo, ele tem mais a ver com a nossa cultura com relação a esse aspecto. E aí eu consigo ver isso porque ele é objetivo, que aquele traço comportamental bate com esse traço aqui. Por exemplo, ele é elástico. Então tem um traço lá, eu vi que ele tem elasticidade, a nossa cultura elasticidade, eu vou preferir elásticos no processo. Foi objetivo, sim. Agora, é mais pertinente a gente ver isso como performance depois de contratado do que no processo. Porque todo esse processo de contratação, de recrutamento, de seleção, pode falhar se a gente perceber se o cara não performa lá. Sim. Eu entendo que essa é o único meio pelo qual a gente admite a demissão. Eu entendo, é uma opinião pessoal. Eu entendo, mas eu entendo que cultura é só depois da integração. Só depois da integração. Porque se você faz isso na seleção, é muito mais comum você aplicar uma cultura desejada do que a cultura praticada. E aí entra um processo também, porque hoje, assim, sempre deveria ter sido isso, mas hoje está isso mais evidente. Recrutamento e seleção, ainda mais com a nova geração que está entrando no mercado de trabalho, tem que haver muita verdade. Não adianta a empresa dizer que é legalzona e na prática não ser legalzona. Você exigir muitas horas extras, exigir... não, a gente tem trabalho híbrido, remoto, banco de horas. Na prática, a pessoa acaba tendo que ficar mais na empresa presencialmente do que remotamente. E isso faz parte do jogo, faz parte do jogo muitas vezes. Porque quem está sendo recrutado também está no processo de decisão. Não é só a empresa que recruta. É um trabalho de mão dupla. Eu também recruto a empresa. Justamente. Claro. Isso está cada vez mais comum, até com essa possibilidade de trabalho remoto, a hibridez. Acabou que rompeu um pouco as barreiras físicas dos negócios e, se não houver isso, a pessoa selecionada não vai conseguir se integrar. E aí é dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora. Mas tem um fundamento que é o seguinte: por melhor que seja o processo de recrutamento, seleção e contratação, aquele cara que foi contratado está imperfeito. Não há como assegurar a perfeição do contratado. Isso significa, isso valida a pertinência da integração. O que é a integração, na verdade? É, a partir da admissão do melhor exemplar, fruto do processo de recrutamento e seleção, eu admiti um cara certamente imperfeito. É a lacuna de aderência, né? Que não você tem trata. como. Haverá uma lacuna de perfeição. Não tem. Esse cara não existe. E a integração serve para corrigir isso, ok? Então, o processo de integração consiste nos treinamentos básicos que não se espera que ele venha com ele, ok? Não tem como. A empresa tem processos muito particulares e específicos a ela. Então, a empresa tem que ter uma trilha definida para que ele se submeta a isto e depois de se submeter seja avaliado. Porque se ele não passar no processo de integração, eu vou demiti-lo. Sim. Porque a integração... É para isso que serve o período de experiência. Exatamente. E a integração, Mariana, eu acho muito feio se chamar de integração, o que na verdade é uma sensibilização. A integração é o cara passar um dia aprendendo sobre detalhes da companhia. Isso é sensibilização. Integração, em certas empresas, leva um ano. Era isso que eu ia te perguntar. Acontecer. Na Embraer, por exemplo, um cara para trabalhar na área comercial da Embraer, por mais perfeito que ele seja contratado, ele vai levar um ano para entender como é que é vender um avião. Entendeu? Por quê? Porque a integração é muito particular. Claro. Não vem um cara pronto, por mais que ele tenha trabalhado na Boeing, na Embraer é diferente.
Ok? O que significa dizer que integração é um processo de ajuste da imperfeição que sempre haverá no processo de contratação. Eu prefiro usar a palavra a falta de aderência. Não aderência, porque se a gente falar perfeição, não existe nenhum ser humano perfeito. Nem a própria empresa vai ter perfeição claro. nesse aspecto, porque senão a gente não tinha melhoria de processo, não tinha orientação à primazia. Então, perfeição acho que não vai existir nunca, em momento algum, em se tratando de gestão, de organização. É para isso que existe gestão. Sim. Né? Mas a lacuna de aderência, quando eu li isso, é algo que me chamou muita atenção. Porque, na prática, se a gente está falando do RPG, é um referencial orientado à primazia. Não existe. A maior parte das empresas não vai ter pontuação do RPG lá em cima, principalmente nessa área de gestão de pessoas. Mas a maior parte das empresas é até imaturo isso. É um pensamento muito imaturo. O gerente, o supervisor, ele esperar que a pessoa recrutada, a selecionada, contratada, chega já fazendo o que a pessoa que está há 15 anos lá. E você sabe, Mariana, o que a gente defende é que, feita a integração e considerado aprovado no processo de integração, porque pode ser que ele não seja aprovado, a partir daí, apenas a partir daí é que performance vale e indicador vale. Era isso que eu ia te falar agora. Você falou que tem empresas que demoram um ano, né, para fazer o processo de integração, né? Da sua experiência, do que você já vivenciou nessa área, em média, quanto tempo um processo de integração consegue fazer com que o colaborador esteja preparado para performar, para desempenhar seus papéis de trabalho e performar? Perfeito, sua pergunta é importantíssima. Olha, eu já vi no máximo um ano, mas eu nunca vi um processo de integração pleno de eficácia com menos de 3 meses. Por mais simples que seja a função. Porque o processo de integração inclui dar ao colaborador a destreza, inclusive, para fazer alguma coisa. Ele sabe fazer, mas não tem a prática. Leva 3 meses para ele ter a prática. Depois de 3 meses, se não adquiriu a prática, provavelmente ele não adquirirá mais. E provavelmente não sirva para a função se o nível de destreza mínima será exigido. Isso considerando um processo de integração eficiente, que a pessoa tenha um mentor, alguém que o conduza. A maioria dos processos de integração que eu vi leva semanas. 2 semaninhas o cara está integrado. Eu já vi processo de integração que dura um dia. Um dia, eu também. Aí de porta em porta, esse aqui é o fulaninho, ele é o novo colaborador da área tal. Quando você precisar, fala com ele. Aí, quando é na área de atendimento, então, que normalmente é uma área que está atravancada de serviço e precisa ter gente para atender, porque quando não se prepara, não é uma prática acompanhar os aumentos de demanda, e normalmente quando se contrata alguém para a área de atendimento de balcão, o negócio já está supitando. Então, assim, as pessoas que já estão no atendimento já estão muito sobrecarregadas, então a pessoa é integrada em horas. Em 3 horinhas, você é o seguinte, você vai aprendendo no caminho. Exatamente. E vá lá. Se der problema, fala para o cliente que você está em treinamento. Mas você sabe, Mariana, isso é um processo válido de integração. Deixa ele na prática experimentar. Mas veja, enquanto ele está sendo integrado, e eu espero que com a prática, na tentativa e erro, ele aprenda, ele não pode ser cobrado. De jeito nenhum. Entendeu? Não é que ele não pode ser cobrado. Ele tem que ser avaliado, mas performance mesmo só depois que eu considerá-lo aprovado do processo de integração. Vamos falar um pouco de processo de aprendizagem, já que a integração faz parte disso. Da aprendizagem mínima para se considerar apto ao desempenho. É muito, assim, o ser humano, ele tem a aprendizagem do ser humano, ela está muito envolvida também com o erro. Sim, ele tem que errar nesse período. Ele tem que errar. Então, assim, é imaturo de um gestor, de um gerente, alguém, esperar que alguém que foi selecionado, que está no processo de integração, não erre. Não, ele tem que errar como processo de aprendizagem. Na verdade, o gerente, o supervisor, a pessoa que está ali com um novo colaborador na sua equipe, ele tem que, na verdade, celebrar o erro da pessoa que está sendo integrada. Estimular o erro. Estimular o erro. Porque o erro, quando capitalizado e bem capitalizado, gera uma sensação de remorso no cidadão que erra, que o fará nunca mais querer errar. Então ele tem que errar no momento da integração. E aí ele se compromete ainda mais com o processo de integração. Não vou cometer mais esse erro. Por que errei? Porque se ele não tivesse errado,
ele não teria tido a oportunidade de capitalizar com um nível de consciência amplificado aquilo lá. Então esse processo de integração também é muito falho nas organizações. Com certeza. Muito falho. E assim, encerrando essa parte, né, de integração, para a gente já começar a conversar um pouco também do próximo passo, né, para a gente poder fazer uma introdução até do próximo tema. O processo de integração, ele, no RPG, valoriza-se a existência de trilhas de capacitação. Trilhas de capacitação padrão. Dentro da integração. E hoje, essas trilhas de capacitação, 99% das vezes, são online. E eu acho, assim, quero te perguntar, como que um negócio, a área de gestão de pessoas, pode fazer para ter trilhas mínimas? Claro que assim, aquela coisa que quem somos, o que fazemos, isso aí, ok, isso é básico. Mas trilhas mínimas que aí, nesse momento, se faça um fit cultural. Exemplo. Como que eu vou definir qual que é a trilha de capacitação que o integrando terá que passar? Eu preciso fazer um assessment? Um teste? Ou não precisa? Ou existe uma trilha, uma linha base que é a unidade de gestão de pessoas, que eu não acredito nem que esse assunto de a parte do funcionamento da unidade em que aquele colaborador está inserido, que está sendo integrado, está sendo inserido, não precisa ser nem tanto gerido pela gestão de pessoas. Ali eu acho que quem tem o domínio daquele escopo ali, se a gente for falando de holacracia, daquele ciclo, é a área. Mas existe também o todo da empresa. Para além da estratégia, porque muitas vezes o que está na arquitetura estratégica é mais palatável de fazer a pessoa compreender. Mas esse fit cultural, essa coisa do comportamento que se espera de um todo, de valores e princípios, independente disso ter sido feito no recrutamento e na seleção, mais na seleção desses testes, mas durante a integração, como que a gente pode levar uma unidade de gestão de pessoas a desenvolver algo que seja uma base? E isso falando, claro, na particularidade de cada empresa. O que o RH pode usar para dizer assim, essa trilha de capacitação será obrigatória para todos, essa aqui para alguns que tenham uma lacuna nessa área. O que pode direcionar isso para ficar uma coisa mais estruturada? Não sei se eu me fiz entender. Sim, se fez, e eu tenho 3 coisas a dizer nesse aspecto. Primeiro, a trilha de capacitação ela é personalizada, ela não pode ser igual para todo mundo, porque as pessoas têm lacunas de aderência diferentes. Sim. Então esse cidadão tem que ter uma coisa que o outro não precisa ter. Porque então é personalizada. Segundo, não é uma atribuição cujo protagonista seja a área de RH. É uma atribuição cujo protagonista seja a área área onde o cara vai trabalhar. E mesmo as que têm a ver com o comportamento do todo, mesmo, da cultura? Mesmo, porque ele tem que fazer... talvez essas sejam mais de responsabilidade de RH. Mas o que eu quero... as questões mais relevantes à integração, elas têm a ver com o requisito para performar. Ah, sim. Ok? Tem que ter... Quais são as coisas que estão faltando para o cara performar mesmo, porque eu quero que ele performe. Então, quem é protagonista disso é a área, e a gestão de pessoas ela é coadjuvante. Seria quase como um patrocinador. Um patrocinador e um fornecedor de recursos e de instrumentos para tal. Mas levando assim para a ideia de gestão de projetos, né? Assim, fazendo um paralelo. Quando se define um projeto, você tem a figura do gerente, do especialista e do patrocinador. O RH seria o patrocinador. Seria o patrocinador. Talvez até às vezes o especialista, né? Para ajudar no processo. Para ajudar no processo. Mas não é o protagonista. Mas o responsável por fazer com que aquilo ande, com aquele projeto de integração ande, é a área. É a área. E, principalmente, a evolução, a análise objetiva do final do processo. Ao final, eu tenho que fazer um teste, eu tenho que fazer alguma coisa objetiva, sempre objetiva, para dizer assim... Você passou na integração. Assim você já introduziu a próxima pergunta que eu tenho para fazer para você. Como que a gente avalia uma pessoa que está num processo de aprendizagem? Quais são... me cita alguns critérios que a gente possa colocar de forma mais clara para quem está nos assistindo, nos ouvindo. O que é relevante avaliar? Para que não tenha justamente... Porque assim, se eu não... Ok, vamos supor que a pessoa seguiu os critérios do RPG, no recrutamento, na seleção, não teve entrevista. Mas durante a integração, ali existe algum nível de subjetividade, porque vai começar as pessoas a se relacionarem. Claro. E como fazer com que esse processo de avaliação não dependa de um só, do doninho, ou do chefinho. Pode depender, tem que ser objetiva. E como fazer que isso também não dependa das afinidades com que as pessoas tiveram na ambiência nesse processo. Outro impasse, né? Porque, assim, eu acho muito complexo pensar essa avaliação,
Mesmo que tenha os testes mais objetivos. Mas veja, eu vou dar um norte para isso. Não é simples não, é complexo mesmo. Mas é isso que é o nosso desafio. Nós estamos orientados à primazia, não estamos orientados para o básico, estamos orientados para o denso. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, discernir claramente que as ações de integração envolvem cursos e treinamentos. Esse é assunto do próximo episódio, tá, Mas gente? já cabe aqui a gente explicar rapidamente. Curso é teoria, treinamento é prática. Então, por exemplo, um juiz de futebol, ele só vai ser designado para apitar, para valer, quando ele tiver passado nos testes objetivos da parte teórica de arbitragem e quando ele tiver passado nos testes práticos de arbitragem. Testes práticos de arbitragem. E físicos também, que ele tem que correr, ele tem que estar bem posicionado, e muito bem. Então você percebe que são duas trilhas diferentes. Sim. Trilhas conceituais, que a gente chama de curso, e trilhas práticas, que nós vamos chamar de treinamento. O batedor de falta só vai ser designado como batedor de falta depois que ele tem um nível de acerto no gol de acima de 70%. Enquanto ele não conseguir nesse nível de desempenho em âmbito de treino, não vai bater falta. Entendeu? Deixa com quem já está mais tempo. Deixa com quem já está qualificado para isso. Estou dando exemplos mais fáceis de todo mundo entender. Esse é o ponto. Eu só vou aprovar um cara para fazer relatório de emissão de nota fiscal depois que ele emitiu várias notas fiscais e o índice de erro dele seja menor do que 10%. Bom, agora você está pronto para emitir a nota fiscal, porque você já errou bastante e agora o seu índice de acertos foi acima de 10%. Entendeu? Então, a gente tem que primar pela objetividade. E como a gente não sabe ser objetivo, a gente deixa para lá e deixa subjetivo mesmo. E essa subjetividade, que normalmente se emprega, ela é irresponsável. Tá bom, aprovou. Porque como não tem... Você deve estar pensando assim, Pavana, mas se for por essa linha, não vamos contratar ninguém. Né? O cara pode estar pensando nisso. Muito pelo contrário. É aí que você vai melhorar o cara para ele performar. Porque o seu papel é desenvolver a pessoa depois que entra. Ele não está pronto. E tira a pressão também. Porque acontece muitas vezes do colaborador, ele fica ali perfeito no período de avaliação. Passou, ele relaxa. Aí você tem um problema de novo. Porque você não trabalhou a competência da pessoa, ela se esforçou, às vezes ela estava numa zona de esforço tremenda, não aprendeu de fato, mas passou, aí ela volta a errar de novo e aí você atrapalha o fluxo. O processo. Tem que ser algo que represente a realidade a posteriori. Bom, muito obrigada, Pavani. Eu que agradeço. Esse assunto ele rende, ele é polêmico, a gente vai... ainda falar mais sobre gestão de pessoas, vamos entrar de fato nessa parte de capacitação, desenvolvimento, é o assunto do nosso próximo episódio. Nós vamos falar no próximo episódio sobre capacitação, desenvolvimento, remuneração e reconhecimento. Então, que são os SRTs 7.2 e 7.3. Então, a gente aguarda você lá no próximo dia 29 de abril, às 19h30. Mas antes disso, a gente sempre tem um presente agora, né? E dessa vez o presente vai ser um material, uma sumarização de um livro que o Pavani vai disponibilizar para vocês. A gente vai disponibilizar aqui o QR Code do WhatsApp da Holding, para que você entre em contato com o Pavani. Pede a sumarização que eu mando o link para você baixar. Explica só um pouquinho o que é a sumarização, para quem não sabe. Sumarização é um livro original reduzido a 1/3 do seu tamanho, sem que ele tenha nenhum tipo de conteúdo do sumarizador. Então, é bem assim, o sumarizador retira coisas que ele não acha tão importante, mas mantém toda a subtitularização de um livro. Então, é como se um livro tivesse 300 páginas, a sumarização é o mesmo livro de 100 páginas, sem perder nenhum título e nenhum subtítulo, só omitindo partes do texto que não são para o sumarizador relevantes. Por isso que a sumarização tem um autor. Você pode fazer uma sumarização diferente da minha, porque eu tiro partes que você não teria e que não tiraria e vice-versa. O autor da sumarização, ele vai extrair do conteúdo do livro o que ele entende mais relevante, mas sem expressar nenhuma opinião. Não é um resumo, né, portanto. E é um excelente presente, não é verdade? Porque você vai pegar um material que já existe, que você poderia ler, mas você gastaria muito mais tempo, e vai pegar isso de forma reduzida. E existe algumas sumarizações lá no site da Gauss, da área de gestão de pessoas. Então você vai falar com o Pavani e vai escolher qual sumarização você vai querer, tá vendo? Que legal.
Então, Eu vou te dar um link para você ir lá e buscar qual a formalização você deseja. A gente vê quando o cara pedir. E aí, com esse presente entregue, eu reforço que a gente espera você daqui 15 dias, no dia 29 de abril, para continuar falando sobre gestão de pessoas. E você já viu que tem muita coisa importante. Eu não vou nem pontuar o que eu acho mais importante, porque eu acho que a gente nem falou o suficiente aqui hoje. O legal é um dia fazer um pinga-fogo de gente que está aí assistindo, fazendo pergunta pra gente conseguir resolver. Fica legal. Se a gente conseguir fazer um ao vivo, já pensou? Pinga-fogo. Vai colocar a gente aqui num momento mais tenso. É legal que saiam as melhores respostas. Seria excelente. Então esse foi mais um Repaginando a Gestão. Espero você no próximo e até mais. Bye, bye. Até o próximo.